Alguns jogadores tiveram dificuldades para desembarcar em virtude de problemas na malha aérea nesse momento de enchente. Casos, por exemplo, do Rodrigo Eli e do Kahneman, que enfrentaram o problema de cancelamento de voo no aeroporto de Caxias do Sul, tema sobre o qual comentávamos há pouco, e também o Carbajo, que veio do Uruguai, assim como o Lucas Bessosi, que veio da Argentina. Esses chegaram só no decorrer do final de semana. O Diego Costa chegou hoje pela manhã. O Vila Sante e o técnico Renato Portaluppi são aguardados para o treino da tarde no CT do Corinthians. Esses três, Renato, Vila Sante e Diego Costa, foram liberados pela direção para se apresentar apenas hoje. E à tarde, o técnico Renato deve dar início aos trabalhos mais técnicos e táticos, visando ao jogo contra o The Strongest. Até agora, o foco dos treinos realizados no CT do Corinthians foi a parte física, porque houve uma defasagem importante. 2 semanas sem atividades oficiais, os atletas seguiram um cronograma de treinos prescrito de forma remota pela preparação física, mas foi bem interessante a manifestação do preparador físico Mário Pereira numa entrevista divulgada pelos canais oficiais do Grêmio. Ele disse que há o objetivo de recuperar pelo menos o nível que o time tinha antes da parada, e ele falou sobre o impacto da enchente, Debona, na saúde mental dos atletas, que por tabela impacta também na questão física e técnica. Havia jogadores, primeiro, que estavam ajudando no resgate. Sabemos, por exemplo, que é o caso do Kaique e do Diego Costa. Aí o cara estava em bote resgatando pessoas ilhadas e depois ia treinar. Havia atletas que tiveram problemas, tiveram que sair de casa, que estavam ilhados. Muitos jogadores, por exemplo, do Grêmio moram em Eldorado do Sul. Atletas que viam familiares sendo afetados pela enchente. E na avaliação do Mário Pereira é um cuidado que o Grêmio tem que ter com a saúde mental desses atletas, e internamente o Grêmio avalia como praticamente impossível que o Grêmio não tenha um prejuízo físico em relação aos adversários, em especial no jogo contra o The Strongest, dia 29 de maio, em Curitiba. O Grêmio vai no domingo, daqui de Guarulhos para Curitiba, joga contra o The Strongest e a partir daí, Debona, a logística é incerta. O Grêmio pediu ao Botafogo para inverter o mando de campo do jogo do dia 1º de junho, um sábado, e o Botafogo concordou. Falta o aval da CBF. Se isso ocorrer, o Grêmio vai de Curitiba para o Rio, joga no Rio contra o Botafogo no Newton Santos, o jogo do retorno daí seria de mando do Grêmio. Do Rio, o Grêmio iria para o Chile para o jogo contra o Atipato, e do Chile iria de novo para Curitiba para o jogo do dia 8 contra o Estudiantes.